Oi, 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 pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Aqui comigo tá tudo bom. E hoje vamos falar do segundo episódio de Chespirito? Bora lá! Oi, oi, oi! Você está no canal Pipoca Crítica, meu nome é Luciana Ligório, seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigado pela sua parceria. Se você ainda não é inscrito nesse canal, tá esperando o quê? É só clicar em se inscrever que a gente vai crescer juntinho aqui, eu e você. Galera, hoje a gente vai falar do segundo episódio de Chespirito Sem Querer Querendo, que está, você sabe, no canal da Max. Sai um episódio novo a cada quinta-feira, eu tô atrasada, eu confesso, foi um erro, né? Eu prometo que esse sai na sexta, mas é isso aí, vamos comentar. Esse segundo episódio começa a dar uma introdução um pouquinho na Turma do Chaves. Bom, no primeiro episódio, né, vocês se lembram, deu uma introdução bem pequena, mas assim, é um gostinho só da Turma do Chaves. Nesse segundo episódio, já começam a falar mais. Como essa série é sobre a vida do Roberto Bolanhos, escrita, né, baseada no livro escrito pelo filho do Roberto Bolanhos, vai falar muito mais sobre a vida dele. Mas claro que vai ter que entrar no seu personagem mais famoso, né, conhecido mundialmente, que é o Chaves e a Turma do Chaves, que também, é claro, é alvo de muitos conflitos, confusões e romances também, né? Então, é isso. Esse segundo episódio ainda está voltado bastante para como o Roberto desenvolveu esse personagem. O personagem do Chaves, ele mostra assim, como fica indo e voltando. Gatos. Como fica indo e voltando é um episódio mais assim, que a gente vê a Turma do Chaves mais lá quando vai para Acapulco, já em 1978. E também mostra coisas que aconteceram antes disso, né? Então bora comentar e fragmentar esse negócio doido aí. Ó, o que acontece? Já nesse episódio tem esse mesclado de 1978, quando eles vão para Acapulco já, né? Então, que o Chaves já é um personagem bem consagrado, já bem conhecido, né? Como El Chavo del Ocho. E já é um cara, assim, já reconhecido em muitos lugares. Porém, antes disso, o Bolanhos enfrentou muitas situações difíceis na vida dele, né? Muitas situações difíceis na vida dele. E é interessante a gente ver o crescimento do cara nisso tudo. Número 1, né? Lição número 1 que Bolanhos passa pra gente ali. Ele nunca desistia, gente, mesmo diante dos nãos, né? Ele começou bem novo a trabalhar na televisão. Como eu falei pra vocês, a mãe dele tinha pavor dessa ideia, porque o pai dele cismava que ia ser artista, nunca deu certo. Até onde eu entendi, era um cara que não era um pai muito presente, ou muito presente, um marido muito bom. Então isso fazia com que ela preferisse 1000 vezes que o filho dela ficasse na fábrica separando parafusos, né, como eu falei lá no primeiro episódio, do que fosse um artista. Mas ele encontrou a Graciela, que é o primeiro amor dele, né, que inclusive foi com quem ele se casou depois, e a Graciela era uma pessoa que dava muito apoio pra ele. Ela falava, olha, você vai ficar a vida inteira fazendo isso aí? Não, né? E ele pediu demissão da empresa que ele trabalhava, de separar parafusos, e aí começou essa jornada dele como artista. Quando a gente vê o Chaves já consagrado, já grande, né? A gente imagina assim que foi fácil, que começou bem. Na verdade, gente, até onde eu entendi no momento, o Chaves foi criado bem depois. Ele tinha outros personagens. E Doutor Chapatin, inclusive, nasceu antes disso, né? Nasceu antes do Chaves. Quem se lembra do Dr. Chapatin? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você se lembra do Dr. Chapatin, hein? Mas era um médico, né? E ele andava sempre com um saquinho assim na mão. Aparecia em poucos episódios, muitas vezes em episódios do Chapolin, né? Então, do Chaves eu nem me lembro se tem algum episódio com o Dr. Chapatin, mas do Chapolin ele aparecia sempre que dava. E aí
O Chapolin ainda nem aparece nessa história. Nesse segundo episódio ainda nem se tem um vislumbre dele. Ele tentou outros personagens, tinha um cara que eles chamavam de O Cidadão, e que ele tinha um programa na TV. Com muita dificuldade, ele conseguiu entregar essa ideia. Gente, pelo que contam, ele teve até que pular um muro, quase que invadir um set de gravação para conseguir falar com o chefão lá e mostrar para ele os trabalhos que ele tinha. Ele conseguiu esse trabalho em uma televisão que era nova na época, que era Canal 8. E aí eu fico uma pulguinha aqui atrás da orelha. Será que Chavo del Ocho é uma homenagem ao primeiro canal que deu uma oportunidade para o Roberto Bolanhos? Será? Eu não sei. Fiquei pensando aqui sobre isso, mas eu não sei se é. Mas o fato é que o Chaves ficou conhecido como Chavo del Ocho, né? Pelo número do barril C8, né? Vocês se lembram que tinha os números lá 72, né? 71, a bruxa de 71, o número do seu... Eu acho que era 14, né? Coincidentemente, era sempre 14 meses de aluguel, né? O seu Madruga. E, enfim, tinha lá a casa da Dona Florinda. E parece que o número da casa do Chaves era o número 8. Será que era homenagem a esse canal? Porque ele começou na TV, mostrando a cara dele, no canal 8. E o Chaves veio ainda, mostra que o Chaves já era um sucesso em 78, mas ainda na história do Bolanhos, que tá no decorrer do segundo episódio, ainda não aconteceu. Esse episódio tem cenas bem marcantes, como o Bolanhos tem a perda da mãe dele, né, que a mãe dele ficou muito doente, chegando ao ponto de às vezes nem reconhecer as pessoas, não fala a doença que ela teve, né, não especificam isso, mas chega um momento em que ele vai visitá-la e ela fala, ai, fulano, Francisco, eu queria falar, e ele fala, não sou Francisco, eu sou o Roberto, e ela fala, ai, precisava tanto te ver. Então, galera, tem esses momentos muito emocionantes, né, nessa entrega aí também, assim como outros momentos desse episódio em que ele tem altos e baixos em sua vida financeira. E a Graciela, vou te falar, ela foi guerreira, viu, galera? Porque ele tinha um problema. Ele era assim, olha, eu criei esse personagem, ele tem que ser assim. Se ele não fosse, eu não quero. E aí gerava uma briga, uma confusão, e ele saía do canal. E ele não aceitava que mudassem a essência dos personagens dele. Tanto que esse Doutor Cidadão foi quando ele convidou pela primeira vez o seu Madruga para trabalhar, que é o Ramon. Ele convidou o Ramon para fazer um personagem nesse programa que ele tinha lá. E eles faziam isso e muita gente ria, eles fizeram muito sucesso. Mas chegou um momento em que o diretor, por exemplo, quis que eles fizessem piadas de pessoas reais no programa. Ele percebeu que aquilo não era engraçado, não tinha graça, que a família dele não estava feliz com aquilo, e ele resolveu simplesmente pedir as contas. Ele saiu de lá. Mas ele tinha muitos personagens na manga, até o momento, nada ainda de Chaves e Chapolin, mas ele tem a ideia de criar outros personagens com outras histórias, enfim, até chegar nesse momento. Como a série fica indo e voltando nos anos, né? Nesse momento em 78, que é quando eles viajam para Acapulco, que é o ano do meu nascimento, que tem aquele famoso episódio, né, de Acapulco, galera, parece que era para fazer a propaganda do hotel, entendeu? A turma foi para lá contratado para fazer a propaganda do hotel em que eles ficaram hospedados. Isso eu achei assim muito legal. Eles foram pagos para gravar os episódios lá, né? Vários dias de gravação para gravar um episódio de Acapulco lá. E é o seguinte, ó, você se vira. Tem que ir para Acapulco, o Chaves não tem dinheiro, como é que ele vai? Se vira aí, Roberto, você vai dar um jeito, né? E ele teve que criar uma ideia do seu barriga, pagar. Vocês lembram, né, gente? Vocês assistiram esse episódio? Vocês não assistiram, corram pra assistir, porque é muito divertidíssimo esse episódio em Acapulco. E aí o que acontece? Lá em Acapulco a gente já começa a ver que existem os atritos. Ele ainda tá casado com a Graciela, que é uma mulher que tá ali, apoia ele em tudo, né? Mas começa a ter um problema com a Florinda Mesa, que é a Dona Florinda, mas o nome dela foi alterado aqui para Margarita, né? Porque ela estava meio que tendo um lance, um romance, começando algo assim com ele. Mas a Florinda Mesa, que como eu disse na série se chama Margarita, né? Para não ter problema com a Florinda, que
Gente, a Florinda Messa é a Dona Florinda, só que o nome dela na vida real é Florinda Messa, mas lá foi mudado para Marguerita, né? Assim como Carlos Villagrán, que fazia o Kiko, virou Marcos Barragán. Então, assim, vamos lá. As fofocas aqui do nosso mundo natural contam que ela era esposa do Kiko, do Carlos Villagrán, na vida real, e se separou dele para ficar com o Chaves. Todo mundo sabe que a Florinda era casada com o Roberto Bolanhos, né? Que ela ficou com ele até o final da vida. Mas aí me parece que... só que a série agora, nesse momento, ela tá retratando o momento em que esse romance meio que começou. Ele ainda era casado com a Graciela. Tem até um momento lá em Acapulco, né, em que alguém convida ele para ir. Alguém convida do nada, assim, 8 horas da noite, me encontra no restaurante chiquérrimo, né, do local. E aí... ele fica até na dúvida, será que é a Graciela, será que... Mas o irmão dele fala, olha, é a Graciela, fica tranquilo. O irmão dele trabalhava com ele, né, na época do desenvolvimento do Chaves. Então, até um apoio muito bom pra ele na época. Mas aí tem tá começando, me parece, esse romance entre os dois. Mas aí era a Graciela mesmo que havia convidado ele para o restaurante, né? Ele fica até muito feliz porque nesse momento eles estão passando por um tipo de crise. Vamos combinar aqui que a Graciela, ela foi muito, muito paciente com ele, gente. Até o momento, ele comprou e perdeu, por causa de dívidas, 2 carros, né? Então ela vê a família ficar feliz com a chegada de um produto para casa, uma coisa importante, né, para a família, e de repente vem embora porque não tinha como pagar. Como eu disse para vocês, ele não gostava que mexesse com os personagens, então tudo que mudava do roteiro dele, ele saía fora. Ele simplesmente largava para lá e ia embora. Ele falava, não quero, tchau, beijo, me liga, tchau. Mas eles passavam por uma crise, né? Eles ficaram muitos anos casados, tanto que eles tiveram 5 filhos, mas eles passaram por essa crise aí e tava nesse momento. Tanto que essa ida para Acapulco também ele promete para ela que vai fazer com que o relacionamento dê uma melhoradinha, né? Então esse episódio começa a entrar nessa família. Também tem o Marcos Barragán, que é o Kiko, né? Gente, o Kiko ficou muito igual ao Kiko. Eu achei assim muito legal, principalmente quando ele tá de óculos, ele parece muito com o Carlos Villagrán e ficou muito legal. Tem uma participação muito especial já no início do episódio ali que eu tava esquecendo de comentar, gente, que é do próprio Seu Barriga, né? Que é do próprio ator que fez o Seu Barriga, que tá magrinho agora, né? Ele enfrentou muitas doenças, ele enfrentou muitos problemas de saúde, mas ele agora tá bem. Então logo no início ali tem essa aparição dele ali, que era muito legal como diretor de cinema, e é nesse momento em que diretor de TV, em que ele dá o nome de que o Roberto Bolanhos escrevia, isso é só uma parte, tá? Ele escrevia para esse canal de televisão. E aí ele falou, você escreve muito bem, parece até um Shakespeare, um Shakespearito, né? E aí ele dá esse apelido pra ele de Chesperito, ele fica conhecido nisso, ele ainda era novinho. Então só um parêntese aqui que eu tava esquecendo de falar, gente, da aparição do Seu Barriga ali logo no início do episódio, já reconhecível, de tão magrinho que ele tá, né? E velhinho também, mas muito fofo, muito fofo. Ele ajudou muito na construção dessa série, inclusive ele, né, faz papel desse diretor, mas ele ajudou muito o ator que interpreta o Seu Barriga, né? Ele trabalhou muito esse personagem, tanto o Seu Barriga quanto o Nhonho, a gente sabe, né, que enfim, e é muito, muito, muito fofinho, ele tá lá participando, muito legal mesmo. Então esse episódio mostra esse atrito, o Marcos Barragán já tá ali assediando, né? O pessoal, ele chega a falar com o Ramon, que é o Seu Madruga, olha, eu tô fazendo um negócio novo e tal, vamos sair pra você trabalhar comigo, né? Eu tenho certeza que você vai fazer sucesso no meu show. Ele já tá ali meio que querendo separar o povo do Chaves e criar um show próprio pra ele, né? Então vamos ver como é que isso vai se desenrolar agora, se no terceiro episódio vai ter mais disso, né? E o que você achou? Comenta aqui se já tá te dando saudade do Chaves e da turminha, porque vamos lembrar, gente, não é uma regravação de Chaves, é simplesmente contar a história de Roberto Bolanhos,
Mas eu imagino que eles não vão deixar o Chaves de fora de jeito nenhum, porque foi o personagem que levou ele ao mundo, né? Então, eu acredito que vão falar muito ainda sobre o Chaves. A turminha já tá lá, participando pouco ainda, mas está chegando, né? E aí, o que vocês esperam desses próximos episódios? Serão 8 e estaremos aqui toda semana. Então, se você ainda não inscrito nesse canal, se inscreve, querido, vai lá, se inscreve, clique em inscrever-se, é isso, inscrever-se, depois você vai lá e coloca, ó, no sininho, que é pra você não perder nenhuma novidade. Aqui a gente fala de coisinhas fofas, a gente fala de filmes ruins, e a gente também fala de zumbis, The Walking Dead e tudo mais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, chega junto, fica aqui com a gente. Então, por hoje é só, e eu volto com Chespirito na sexta. Eu sei, gente, tá em cima da hora, mas é porque o episódio sai na quinta, né? E quinta atrasada sou eu. Sou eu que estou atrasada, entendeu? Então, na sexta eu trago. E vocês curte aí, comenta e compartilha, que é pra eu não ter que vender minha arte na praia, gente. Porque nem arte eu sei fazer, tá bom? Vamos crescer juntinho aqui, eu e você e eu, nós 4 juntos. Beijos.